Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E no programa de hoje eu converso ao vivo com Ana Serrazoli, a nova presidente da Corteva para o Brasil e Paraguai. Vamos falar da trajetória pessoal, carreira e negócios. E vamos ver também os efeitos positivos do consórcio com braquiária nas culturas da soja e do milho. No quadro Atualidades, os destaques do relatório de sustentabilidade 2022 da John Deere. As braseiras apaixonadas pelo fogo mostram que sim, mulheres fazem churrasco e muito bem. Tem mais, a previsão do tempo para cada região do país, as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Desde o dia 1º de fevereiro, a Corteva AgriScience tem nova liderança para o Brasil e Paraguai. A engenheira química e administradora de empresas Ana Serrazoli é a primeira mulher a liderar as operações da Corteva no Brasil. O nosso país é a segunda maior operação da empresa no mundo. E a Ana já está conectada aqui conosco. Oi, Ana, muito boa noite, bem-vinda aqui à nossa edição do Agro em Foco nesse dia tão especial. Tudo bom, Renata? Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Ana, a gente gostaria de começar falando, claro, sobre você, né? Um pouco, então, das suas paixões. O que deixa a Ana feliz? Renata, eu sou uma pessoa simples, assim, fim de semana eu gosto de um café da manhã sossegada, gosto de estar com a família, gosto de viajar, gosto de casa bonita, bem arrumada, bem decorada, assim, gosto muito desse lado de família, casa, sair com amigos, ir para um bom restaurante, fazer uma boa caminhada, ir para academia, coisas muito simples, que acho que muitas de nós gostamos de fazer. Ô, Ana, agora nos conte, né, um pouco do seu lado profissional, como é que você se preparou para chegar até essa posição de presidente, tendo que administrar aí diferentes papéis na vida pessoal que você colocou aqui tão bem para nós e profissional também, né, todo esse equilíbrio. Renata, sempre e principalmente em alguns momentos da vida mais difícil. Mas, assim, sempre, acho que no geral consegui balancear bastante, né? Eu sempre estudei bastante, sempre me dediquei bastante ao trabalho, mas eu fiz um bom balanço com a minha família, meu filho, em casa, meu marido, meus pais, minhas irmãs, a gente sempre conviveu muito aí com família grande, todo mundo gosta de festa e tudo. Mas eu acho que eu consegui equilibrar bem isso e acho que minha família sempre foi um exemplo também, né? Para mim, meu pai e minha mãe sempre me deram um norte, né? De temas assim, respeito às pessoas, ética, fazer o que é correto, questão de valores. E minha mãe sempre trabalhou muito, continua trabalhando até hoje, e o meu pai sempre gostou muito de estudar. Então, eu acho que em casa eu sempre tive esses dois exemplos, e acho que consegui juntá-los, né? Então é isso, acho que sempre cheguei porque trabalhei muito, porque estudei, me dediquei e consegui ter o apoio da minha família para poder avançar na carreira. Excelente, Ana. Bom, você já ocupava, né, essa maior posição da operação da Corteva na região mesandina, que é baseada no México, por 4 anos. E aí eu gostaria de te perguntar de que forma toda essa bagagem, experiência, né, te ajudou a conquistar esse posto hoje? Renata, é assim, Brasil é Brasil, né, uma potência enorme, como a gente sabe. Eu tinha responsabilidade pelo que a gente chama da região mesandina, que é do México ao Peru. Mas a gente aprende sempre, Renata. E no mesandino, a gente tinha
muitos desafios, né? Digamos que, numa escala menor, os desafios são parecidos. Então, entender o mercado, entender o cliente, estar com ele, entender como a gente podia melhorar a gestão interna da empresa. Quando eu fui para a região mesandina, a gente ainda estava nos primeiros momentos da fusão da empresa, então fizemos um trabalho bem bacana em como melhorar a cultura, como trazer a cultura Corteva, como melhorar o tema de diversidade e inclusão. E tudo isso, digamos, eu trago para o Brasil toda essa experiência que eu tive, né? Então, e na realidade também nunca me afastei de estar conectada de alguma maneira com o Brasil, mas muito do que eu fiz e aprendi na região mesandina, eu estou trazendo aqui para o Brasil. Excelente. Bom, falando da jornada já Brasil e Paraguai que acabou de começar, a gente quer saber quais são os seus principais desafios e responsabilidades também, porque imagino que são inúmeras, não, Ana? Sim, então, como eu te dizia, eu acho que uma parte boa é de que eu nunca me desconectei. Então, eu via notícia, eu lia, eu tinha família, eu acompanhei o que aconteceu com a pandemia, como é que estava a economia, a questão política, o que estava acontecendo com outras empresas e, principalmente, o que estava acontecendo com a Corteva, né? E no nosso setor do agro, o Brasil tem uma relevância, né, Renata, que para nós, nosso Brasil é o segundo maior mercado, segunda maior faturamento como país de todo o mundo. Então, o Brasil, digamos, é algo que sempre continuei, digamos, acompanhando e continua hoje, digamos, agora aqui o nosso grande desafio. Os maiores desafios hoje realmente são, a gente foi desenvolvendo estratégias, a ideia é manter essa estratégia, conseguir acelerar, e na verdade o coração da companhia é juntar ciência, tecnologia e inovação e levar isso até o agricultor. Então, esse compromisso, esse núcleo do que é o nosso propósito, ele não muda e a ideia é como manter as estratégias e apenas conseguir acelerar esse tema de levar ciência e inovação, novas tecnologias para o campo. Excelente essa colocação que você fez, né? O coração da companhia é unir ciência, tecnologia e inovação e realmente estar ali no dia a dia de quem produz, de quem trabalha, de quem é incansável, imparável nessa questão, né, de produzir alimentos. Agora falando você sendo a primeira mulher a liderar aí as operações da unidade da Corteva no Brasil e se tratando desse nosso país, um gigante também imparável, cujo agronegócio colabora aí com 1/3 do PIB nacional. Qual é o sentimento, Ana? Porque a gente já falou aqui de desafios, de responsabilidades, e falando desse gigante Brasil, né? Como é que você se sente? Olha, Renata, com muita alegria que eu volto, viu? Porque eu acho que tem os dois lados. Primeiro tem esse negócio tão importante para a companhia, a possibilidade de realmente fazer a diferença, que a Corteva possa fazer a diferença realmente no mercado e para tantos agricultores. E, por outro lado, óbvio, também me sinto orgulhosa de ser a primeira mulher nessa posição e, de alguma maneira, eu sei também de ser uma motivação, um incentivo para tantas outras mulheres de que é possível, né? E de que a nossa empresa realmente ela acredita nisso, né? Ela acredita na diversidade, ela acredita que uma mulher, um negro, um índio, ou seja, uma pessoa com as competências, elas podem e devem assumir qualquer posição na companhia. Então, é uma alegria nesse sentido, porque realmente é ver que a empresa ela trabalha e ela atua de uma maneira muito consistente e ser inspiração para outras mulheres e espero que isso realmente abra mais portas. Nessas minhas primeiras semanas no Brasil, eu tenho viajado bastante, né, para reconectar e ver o que está acontecendo no campo e eu tenho ficado muito satisfeita, feliz de ver muitas mulheres, muitas agrônomas, promotoras, vendedoras, gerentes de área em todo o Brasil e acho que isso é uma demonstração que a Corteva está no caminho certo.
Pois é. Acho que não chegamos lá ainda, viu, Renata? Eu acho que tem mais trabalho por fazer e a Corteva quer levar isso para um outro patamar. Mas a gente tem evoluído bastante. Excelente, Ana. A gente sabe que a Corteva é uma empresa, né, bastante jovem, aí são 3 anos de existência, mas não por ser jovem não deixa de ser gigante já desde a sua existência. A gente teve aí um importante faturamento bilionário, falando em questão global, o ano passado. Seguimos muito bem aí, já desde o início desse ano, então a gente gostaria de saber também das suas prioridades, né, no curto, médio e longo prazos. Quais são, assim, se a gente pudesse elencar e classificar, Ana? Diria o seguinte, Renata, nós somos essa empresa de ciência e tecnologia. Então, o nosso objetivo maior é conseguir trazer produtos diferenciados que agreguem valor ao agricultor. No lado de proteção de cultivos, a gente sempre tem produtos novos chegando e agora não é diferente. Acabamos de ter registro aprovado essa semana, então vem mais produtos novos na área de proteção de cultivos. Em sementes, a Corteva tem esse compromisso em avanço de produtos de sementes, milho, sorgo, que sejam cada vez que tragam uma maior produtividade ao agricultor. E na verdade, em milho e sorgo, a Corteva é líder de mercado no Brasil, então esse compromisso não para. A gente também está vindo de um lançamento de Conquest Enlist no Brasil, que é uma tecnologia nova para soja, que também está tendo uma aceitação espetacular no mercado, e a intenção é conseguir acelerar esse crescimento. Então, a Corteva realmente tem esse foco em como podemos trazer tecnologias novas que possam ajudar o agricultor a poder produzir mais e cada vez de maneira mais sustentável, ou seja, que também as nossas soluções cada vez sejam mais verdes, amigáveis ao meio ambiente, à saúde, e realmente possam fazer essa contribuição. Pois é, Ana, a gente sabe também do papel da Corteva, que você falou há pouco, né, sobre a questão de ESG. Realmente é algo que está no pilar, no radar. Vocês estão tratando isso como algo bastante protagonista e sob sua liderança também? Sem dúvida, digamos, o tema de sustentabilidade sempre esteve na agenda da companhia, mas nos últimos anos a companhia decidiu elevar os esforços, os recursos, e hoje toda a nossa área, desde a área de pesquisa e desenvolvimento, ela vem muito focada desde o início das pesquisas, que a gente só avance produtos que sejam cada vez mais verdes, cada vez mais amigáveis, não? Então, a empresa, ela investe 1,2 bilhões de dólares, para você ter uma ideia, 200 milhões de dólares são dedicados para pesquisa dentro do país, no Brasil, e muito dessa pesquisa de base é o que eu te digo, ela vem alinhada em como trazer produtos cada vez mais sustentáveis, mais verdes, mais amigáveis. Poderia te dar um outro exemplo de ESG que a empresa vem trabalhando bastante, que é o próprio lado de diversidade e inclusão. Nós temos algo que fez a diferença para a gente, foi ter metas muito claras. Então, nós sabemos quanto nós devemos incrementar de participação de diversidade em todo o mundo. Aqui no Brasil, nós temos o compromisso de aumentar a participação de mulheres em 3% todos os anos, de etnias aumentar 2% ao ano e de manter o nosso compromisso com 5% de PCDs. Então, esse também é um outro exemplo do que a gente acredita como nossos compromissos no ESG. Muito bom, Ana. Bom, você logo no início, né, falou bastante também sobre mais o seu lado pessoal. E aí vem a minha pergunta para você, né? O que ou quem te inspira
inspire. Eu vi que você já trouxe um pouco do seu lado família, dos seus pais, então divida aqui com a gente aí esse lado pessoal também. Eu acho que a gente pode aprender com muita gente e eu acho que a gente sempre acha alguma característica numa pessoa que a gente admira. Então, tenho várias pessoas que eu admiro, talvez eu tenho uma grande profissional mulher que trabalhei com ela continua na companhia e para mim é uma grande inspiração, uma mulher que eu admiro muito, muito competente, muito gente, muito generosa, e para mim ela é um balanço assim, que sempre penso nela, digamos, né? Mas eu acho que o meu outro grande exemplo de verdade são os meus pais, e por isso, né, enfim, hoje já estão numa idade aí um pouquinho mais avançada, mas são pessoas que têm um nível de energia, de alegria, de querer de viajar, impressionante, e eu acho que esse balanço na vida é muito importante, né? O balanço da gente trabalhar, ser exitoso, ter sucesso, mas a gente nunca deixar esse lado de viver, de estar feliz, de buscar o que a gente gosta, de estar com amigos, e estar aproveitando a vida, e estar conhecendo lugares bonitos, né? Então, acho que meus pais continuam sendo meus grandes exemplos de inspiração. Maravilhoso, Ana. Só para a gente fechar aqui com chave de ouro, né? Nos fale também um pouco desse lado de conselho, né? Conselho de carreira para quem nos assiste nessa semana que é muito especial e você sendo uma líder que acabou se tornando um grande exemplo, né, para todas nós. Então, nos diga, né? Qual seria esse conselho? Renata, eu acho que tem várias coisas, mas para mim tem algo que é super importante, que fez a diferença para mim, que eu também fui aprendendo ao longo da minha carreira, né? Ninguém nasce sabendo. Mas eu acho que é a confiança em nós mesmos, né? E muitas vezes, acho que os homens, no geral, são muito mais tem um nível de confiança neles impressionante, né? E muitas vezes a mulher, ela quer ter absoluta certeza que ela tem todas as competências, os skills, as habilidades, e eu acho que, na verdade, a gente tem que balancear isso. Então, não colocar barreiras, não colocar limites. Eu sempre falo, levanta a mão. Apareceu alguma coisa nova, diferente, não importa se você tem todas as respostas. A gente nunca tem as respostas. Levanta a mão, participa, entra, faz um network, busca outras pessoas. Eu acho que o lado da curiosidade, de querer estar e querer fazer e buscar, e não se limitar. Eu acho que isso, se a gente começa a fazer isso, entra num círculo positivo e a gente vai se alimentando do próprio sucesso e de ver que é muito possível e que a gente tem muito mais competência do que a gente imagina. Muito obrigada, viu, Ana? Foi um prazer tê-la aqui nessa nossa edição especial do Agro em Foco. Excelente suas colocações, nossa entrevista, nosso bate-papo. Espero que a gente se encontre em breve, né? Realmente para parabenizar também pessoalmente, que seja uma liderança brilhante e cheia de desafios que a gente sabe que eles existem a todo momento, mas que com certeza você esteja aí à frente, né? Para realmente superar todos eles e vivenciar esse momento incrível pelo qual o agronegócio brasileiro vem passando, viu? Parabéns mais uma vez, meu e de toda a nossa equipe aqui, e nos vemos em breve em outras oportunidades. Excelente, obrigada, Renata, um grande abraço para todos. Obrigada, tchau, tchau. E vamos ver agora com a meteorologista Amanda Souza como é que fica o tempo na região centro-oeste. O tempo continua instável e, por enquanto, a chuva não dá trégua em áreas do Brasil Central. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas, principalmente em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde a chuva tem sido mais persistente e tem provocado atrasos na colheita da soja. Com relação à umidade do solo, principalmente nessas áreas em azul do mapa, especialmente na metade norte mato-grossense, um solo já bastante encharcado por conta desse excesso de chuva. Nos próximos dias, pouca coisa deve mudar. Ainda são esperadas
isoladas pancadas de chuva em toda a região, volumes que devem variar entre 30 até 100 milímetros, principalmente em áreas do noroeste de Mato Grosso. Então, com a continuidade dessa chuva, muitos produtores ainda podem enfrentar dificuldades, uma colheita um pouco mais lenta por conta dessa persistência da chuva e já do solo mais úmido. A consultoria AgriSource Brasil revisou as estimativas de produção de soja e de milho para o ciclo 22-23. Para a soja, a produção da safra 22-23 foi reduzida devido a perdas produtivas, principalmente na região sul do país, e ajustes de áreas. Com isso, a produção nacional foi indicada em 153,38 milhões de toneladas, redução de 0,56%, enquanto a área teve uma redução em 0,20%, atingindo 43,310 milhões de hectares, com destaque para uma área menor no Rio Grande do Sul devido à estiagem. A AgriSource estima que a colheita de soja tem atingido entre 44% e 46% da área total até a semana do dia 5 de março. No milho, as áreas estimadas da primeira e segunda safras foram elevadas para 22,25 milhões de hectares. A terceira safra não sofreu alteração. Os ajustes representam um acréscimo de 2,6% da área total em 22,93 milhões de hectares. Para a produção total de milho no Brasil, a AgriSource então estima em 127,84 milhões de toneladas, contra 113,11 milhões de toneladas da última safra. No próximo bloco, os destaques do relatório de sustentabilidade 2022 da John Deere. Os efeitos positivos do consórcio com braquiária nas culturas de soja e milho. E tem mais a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. É já, depois do intervalo. A Deere & Company divulgou seu relatório de sustentabilidade do ano fiscal de 2022. O documento apresenta as ações e os avanços da empresa na entrega de soluções mais sustentáveis para clientes, funcionários, concessionários, fornecedores e comunidades em nível mundial. De acordo com o relatório, de 2017 até 2022, a John Deere alcançou uma redução de 29% das emissões operacionais de gases de efeito estufa. Esse resultado supera amplamente a meta original, que era de 15%. A empresa também aumentou sua reciclagem de resíduos para 84% e ultrapassou o objetivo inicial de utilizar energia renovável em 50% das suas unidades espalhadas pelo mundo. Com foco na redução do impacto ambiental de toda a cadeia produtiva, a John Deere segue com um compromisso de investir em soluções alternativas de energia em seu portfólio de produtos. Isso inclui eletrificação, tecnologia híbrida e biocombustíveis, com foco nas metas de redução de emissões de gases do tubo de escape de seus produtos. O propósito é ir além das ações ESG, garantindo mais produção de alimentos de forma limpa e sustentável. Uma
manejo do consórcio entre milho e forrageiras como a braquiária traz efeitos positivos, tanto para a soja quanto para o milho safrinha cultivados em sucessão. É o que aponta um estudo da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que a repórter Lara Leão foi conferir no Show Rural em Cascavel, no Paraná. Diminuir os impactos no solo tem sido prioridade nos manejos de produção. E para ajudar nesse processo, a Embrapa Soja tem investido em pesquisas e buscado opções para atender o produtor. Há 5 safras, o consórcio de milho com braquiária na cultura da soja entrou em experimentos do pesquisador Henrique De Biasi, que identificou efeitos positivos tanto para a soja quanto para o milho safrinha, cultivados em sucessão. Porque o consórcio do milho com a braquiária, especificamente a rusiziensis, traz muitos benefícios para o sistema de produção de soja. O primeiro benefício é o aumento da produção de palha e raízes. A palha na superfície protege o solo contra a erosão, ajuda a manter a umidade do solo, diminuindo as perdas de água por evaporação, e também ajuda no controle de plantas daninhas, então reduzindo a necessidade de uso de herbicidas, principalmente para plantas daninhas resistentes aos herbicidas disponíveis no mercado. Essa aqui é a raiz de uma braquiária, olha só, ela é volumosa e profunda, assim como a raiz do milho. Isso também propicia o maior sequestro de carbono da atmosfera e deixa o milho mais resistente ao estresse hídrico. O sistema também pode aumentar a produtividade em uma média de 10%. O grande efeito da braquiária, junto com o milho, além da produção de cobertura, é, na verdade, as raízes. Então, as raízes da braquiária rusiziensis podem crescer a mais de 3 metros de profundidade. E o crescimento dessas raízes gera poros no solo, poros que servem para armazenar água, para proporcionar infiltração de água no solo e também para que as raízes da soja que é cultivada em sucessão, cresça também em profundidade. Então, é uma excelente tecnologia para o produtor que produz tradicionalmente soja e milho segunda safra, colocar a braquiária junto com o milho para aumentar o potencial produtivo da soja. Os nossos ensaios, na média, mostram aumentos de 10% na produtividade da soja após o milho consorciado com braquiária em comparação ao milho solteiro. Anos com seca, essa diferença aumenta, chegando até 30%. Anos em que chove bem, essa diferença diminui, mostrando que realmente o grande efeito do consórcio é em aumentar a eficiência de uso da água no sistema de produção. E com os benefícios comprovados, o maior desafio do sistema é a implantação e o manejo para que a forrageira não venha competir com o milho em nutrientes e luz. Para que isso não aconteça, o estudo também apresenta algumas alternativas. Então nós temos 3 formas de implantação. Uma é o sistema de linhas alternadas, ou seja, uma linha de milho e uma linha de braquiária. Então o produtor usa a mesma semeadora da soja, em uma linha coloca um disco para milho e na outra coloca o disco para braquiária que já existe no mercado. O outro sistema para milho colocado em espaçamento reduzido de 40 a 50 centímetros é o sistema de uma terceira caixa forrageira, onde a semente é largada na frente da linha do milho e a própria passagem da semeadora cobre essa semente. Então também é uma alternativa. E a outra é a semeadura a lanço da braquiária antes da semeadura do milho, a própria passagem da semeadora implantando a cultura do milho, ela já incorpora a semente. A quantidade de semente a ser utilizada é em torno de 200 pontos de VC por hectare, ou seja, 2 quilos de semente pura viável por hectare no sistema de linhas alternadas em que a semente é enterrada. Nos outros sistemas em que a semente fica mais na superfície, a recomendação é aumentar em pelo menos 40% a quantidade de semente para a gente atingir uma população final
de 8 a 12 plantas por metro quadrado da braquiária, e isso é o ideal. Em casos em que a braquiária crescer demais e começar a atrapalhar o milho, nós podemos manejá-la com herbicidas. A prática agrícola pode ser usada em diferentes sistemas de produção, com diferentes tipos de cultura, para minimizar os problemas relacionados ao solo, sendo uma boa opção para uma agricultura mais sustentável. É uma pena que ainda seja utilizado por poucos produtores, e nós estamos aqui justamente para incentivar o uso dessa prática, que aumenta a produtividade, reduz custos e principalmente diminui as perdas de produção em anos secos, que é um grande problema aqui em muitas regiões do estado do Paraná. A imagem de satélite mostra pouca presença de nebulosidade no sul do Brasil. A chuva segue de forma irregular. Aliás, falando da água disponível no solo, um solo ainda muito úmido, principalmente em áreas de Santa Catarina e do Paraná. Até por conta desse excesso de umidade, desse excesso de chuva, a colheita da soja está atrasada no estado paranaense. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, mesmo com pancadas de chuva sendo registradas nesses últimos dias, um solo ainda bem mais seco. E no decorrer dos próximos dias, pouca coisa deve mudar. Ainda há potencial de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. Isso ajuda nas atividades de campo, mas ainda traz preocupações. Inclusive, as perdas já estão consolidadas no Rio Grande do Sul. Por outro lado, até tem previsão de chuva em áreas de Santa Catarina e do Paraná, mas a boa notícia é que são esperadas pancadas rápidas, que não devem atrapalhar tanto as atividades de colheita, tanto no Paraná como também em Santa Catarina, que começou a colheita nas áreas que foram plantadas mais cedo. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas ainda em boa parte da região sudeste do Brasil, sob a influência de instabilidades em altos níveis da atmosfera. A água no solo também está bastante elevada em grande parte de Minas Gerais, no sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e em partes de São Paulo. Aliás, a colheita da soja está até um pouco mais atrasada nas áreas produtoras de Minas Gerais, principalmente no Triângulo Mineiro, mas de modo geral a qualidade dos grãos estão deixando os produtores mais aliviados. Nesses próximos dias tem previsão de chuva ainda no sudeste, especialmente nessas áreas em amarelo do mapa, previsão de muita chuva. Pode haver alguns transtornos, tanto no campo como também nas cidades, e de modo geral o que deve chamar a atenção é que essa chuva um pouco mais volumosa pode atrapalhar, até paralisar, mesmo que de forma momentânea, as atividades de campo, os tratos culturais. Enquanto isso, um tempo ainda mais seco no norte de Minas Gerais, áreas que inclusive estão já com essa chuva mais irregular, com o solo também um pouquinho mais seco e alguns produtores relatando dificuldades por conta dessa falta de chuva. No próximo bloco, vamos conhecer as braseiras apaixonadas pelo fogo. Elas mostram que sim, mulheres fazem churrasco e muito, muito bem. Tem ainda a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. A gente volta em instantes. Termina nesta sexta-feira na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a 23ª edição da Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras de agronegócio do país que já conquistou status internacional. Este ano, o evento trouxe como tema principal as tecnologias para o enfrentamento das diversidades climáticas nas lavouras.
A feira contou com mais de 500 marcas participantes e ganhou mais espaço no parque, passando de 98 para 131 hectares. E nos primeiros dias de feira já ultrapassou 90 mil visitantes. Todos querem estar na Expo Direto. Nós percebemos que ela criou uma marca, isso é fruto de um trabalho de milhares de mãos. Todos, eu enalteço muitos expositores, os colaboradores, os nossos cooperados, mas ela foi além. Ela foi para o Brasil e foi para o mundo. Ela encanta todos. Nós percebemos que aqui nós temos máquinas, equipamentos e tecnologias na parte de sementes, de milho, das mais variadas cultivares, soja, enfim, produção animal, tudo que está aqui é um conjunto. É uma feira muito completa. De olho no campo, as empresas trouxeram soluções tecnológicas para auxiliar no enfrentamento da seca, que tem preocupado os agricultores. A busca tem sido por híbridos mais produtivos e tecnologia em maquinários. E a Expo Direto, ela é sim uma feira muito diferenciada. Na Expo Direto, o produtor ele pode acessar as mais diversas oportunidades que o agronegócio permite, tanto no que diz respeito na área de equipamentos, como na própria questão da agricultura em si. Que é um milho completo para todos os produtores. O nome dele já vem de 1972, que vem alusão aos 50 anos de Pioneer no Brasil. É um milho com extremo teto produtivo e a gente sempre falava, não existe um milho perfeito, pois a gente sempre quer um milho rápido, com alta produtividade e com resistência a doenças. Esse milho seria hoje o que se encaixa mais próximo à perfeição. De acordo com os organizadores, a expectativa é de que as negociações ultrapassem a casa dos 4,5 bilhões de reais. Para os produtores e produtoras que passam pela feira, a atualização na oferta de serviços e soluções surpreende. Você está aqui no campo, você dá ideia, você recebe ideia, traz tecnologia de cima, de baixo. Hoje, o que eu mais vi hoje foi drone. O ano passado para esse ano mudou completamente. O ano passado os drones que tinha aqui era movido a gasolina, agora é só uma bateria. Então, e tecnologia de aplicação, isso vai mudar 100%. Variedades de soja, de milho, outras culturas, trigo também, né? Eu participei de todas as edições da Expo Direto e aqui eu criei vínculos, eu criei contatos, eu criei amigos. E eu encontro pessoas que eu trabalho durante o ano, que me visitam, que levam a tecnologia até a minha propriedade. E eu venho aqui para levar as novas tecnologias, para conhecer os novos produtos e o que está sendo lançado e o que vai vir pela frente, né? Mas o contexto todo a gente tem que estar informada, né? Então é super importante, produtivo e necessário estarmos sim presentes nos eventos. Bom, e como andam os trabalhos no campo? Vamos ver aqui o nosso foco no campo e para onde o nosso mapa vai nos levar hoje. Em qual região aí brasileira a gente vai? Para o Sudeste, olha só, lá para Araguari, em Minas Gerais. Quem está lá com a gente é o Adelson Oliveira, engenheiro agrônomo e consultor estratégico de negócios na McNelson, concessionária John Deere. Oi, Adelson, boa noite para você. Como é que andam os trabalhos? A gente sabe, né? Estamos aí nessa colheita da soja todo vapor, plantio, segunda safra de milho. Como é que estão os trabalhos na sua região, hein? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui com vocês, falar um pouco da nossa região, né? Eu sou consultor estratégico de negócios da McNelson Agrícola de Araguari. Somos representantes de John Deere. A empresa tem 12 lojas em Minas e Goiás, tá? E aqui está pleno vapor, Renata. A colheita da soja está indo muito bem, né? O pessoal já vem plantando a segunda safra atrás, né? Então, assim, agricultores estão animados, né? Estão capitalizados, né? Mesmo a gente não tendo ainda um plano safra aí para estar financiando, às vezes, alguma produção, o pessoal está com recurso próprio disponível, né? E a McNelson, através da John Deere, leva as soluções, as melhores soluções aí, para o produtor produzir mais
na mesma área e com menor custo, né? Temos aí também a informação representamos os drones, né, DI, né, o T40, que é um sucesso de vendas, que hoje a tecnologia, é a base para se diminuir o custo e aumentar a produtividade, que é o que os produtores precisam, né? Perfeito. E claro que a gente sabe, então, que tem esse plantio, né, da soja, que você falou, vem a sequência ali, também segunda safra de milho a todo vapor, e aí é o momento que a gente quer saber, né? Você falou dos recursos próprios, produtores capitalizados. A gente sabe que teve uma reunião importante essa semana, né, entre até ministro Fávaro, também o Haddad, sobre já vendo as possibilidades de equalização dos juros aí do Plano Safra. Como é que estão essas questões de aquisição de máquinas, né? Como é que está o panorama nesse início de ano, Adelson? Renata, está começando a esquentar, né? A John Deere lá tem o banco do próprio, que tem recurso próprio, né? Então, temos taxas atrativas. A Maquinelsa, ela trabalha com uma campanha de demonstração de máquinas, né? A gente tem todo o time fazendo demonstrações de mais variados produtos do portfólio John Deere, né? Desde café, que aqui em Araguari é a região muito forte em café, até pulverizadores autopropelidos, com controle inteligente de pontas, né? Que é o nosso ExactaPly, e o nosso JD-Link, né? Que é a telemetria total da máquina, e o Operation Center, que são os dados agronômicos, né? A intenção é sempre levar a melhor tecnologia, tudo que tem de novidade que a John Deere disponibiliza para a gente, para que o produtor ele fique confortável em estar usando a marca, agregando valor e, consequentemente, produzindo mais com menor custo. Perfeito, Adelson. Obrigada aí pelo raio-x, pelo panorama direto do Foco no Campo, onde eles ficam ali em loco, né, trazendo as informações importantes de várias partes aí, regiões produtoras desse nosso país. Obrigada, viu? Uma ótima noite para você e até nossa próxima oportunidade de conversa. Eu que agradeço e fazendo um convite, em breve agora teremos as feiras, né? Feira em Café, aqui em Araguari, a FEMEC em Uberlândia e posteriormente a AgriShow. Vem conhecer o stand da Maquinelsa, será um prazer receber a todos. Tá certo, brigadão, viu? Um abraço para você, boa noite. Até mais. Boa noite, tchau, tchau. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai ver a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas no norte do Brasil por conta das instabilidades tropicais. A chuva tem sido persistente e também muito volumosa, o que tem mantido o solo mais úmido, muitas vezes até encharcado. É o caso dessas áreas mais escuras do mapa, com índices de disponibilidade hídrica do solo acima até dos 85%. Ainda tem muita água para cair. No decorrer desses próximos 5 dias, acumulados expressivos em toda a região, principalmente nessas áreas em amarelo, em vermelho do mapa, com volumes que devem chegar a 70, 100, até 120 milímetros em apenas 5 dias. Então ainda tem muita chuva por conta do solo já bastante úmido, a chuva não vai dar trégua nesses próximos dias, isso acaba dificultando os trabalhos de colheita da soja, especialmente no estado do Pará. Enquanto as nuvens mais carregadas seguem concentradas no Brasil Central, também na região norte, no Nordeste um tempo mais seco tem predominado, até com ausência de nebulosidade mesmo. Com relação à qualidade do solo nas áreas produtoras, um solo ainda bastante seco na maior parte da região, até por conta dessa falta de chuva ou das chuvas irregulares de modo geral. Inclusive com essa falta de chuva, com os pastos também bastante secos nas áreas de pecuária, um aumento no número de focos de queimadas. Aliás, somente nesses primeiros dias do mês de março, no território baiano já foram registrados mais de 35 focos de queimadas. É sempre uma grande preocupação desses incêndios também adentrarem as fazendas, as lavouras. No decorrer dos próximos dias, ainda a previsão de tempo mais seco na Bahia, por enquanto não deve chover, as temperaturas seguem elevadas. Por outro lado, tem previsão de chuva volumosa, principalmente nas áreas produtoras do Maranhão, no oeste do Piauí e até mesmo no extremo norte do Ceará, ainda tem previsão de chuva volumosa nesses próximos dias. Cada vez mais nós, mulheres, conquistamos espaços na vida e no trabalho. Não existe mais território profissional interditado para a população feminina, que inclusive
é maioria no Brasil. O Agro em Foco mostra agora o exemplo de mulheres do mundo da carne. Apaixonadas pelo fogo, elas se uniram para fazer churrasco e provar também que mandam muito bem nas churrasqueiras. É o que a gente vai ver agora com a repórter Lara Leão. Um churrasco feito só por mulheres. Ou melhor, um churrasco com olhar e charme feminino. As braseiras são especialistas em assados, percorrem o Brasil todo e mostram muita habilidade com os mais finos cortes e compartilham as técnicas para fazer o melhor churrasco. É um grupo de mulheres que gosta muito de carne, que entende que o assado é um motivo de celebração, que gosta do fogo e principalmente gosta de se divertir. A gente se conheceu, a maioria de nós, num evento em 2015, 2016 e resolvemos montar o grupo justamente para trazer um olhar feminino para o assado, para os eventos, para trazer um pouco mais de charme no mercado de churrasco. A Carolina é uma das idealizadoras do grupo que tem como lema Mulheres da Brasa Brasileiras. Ela conta que foi criada na fazenda e sempre gostou muito do campo. É encantada pela pecuária e pela agricultura. Formada em comunicação e marketing, ela se especializou em tecnologia de carnes. Hoje a Carolina lidera a turma que deixa as carnes assim. Quem não fica salivando, hein? E elas assam de tudo. Aqui tem paleta de cordeiro, aqui tem anchos. Qual que é o segredo de assar uma carne assim, fazer um bom churrasco? Eu acho que o principal segredo é a procedência da carne. Isso é o que a gente mais prioriza, né? Usar fornecedores confiáveis, que têm um serviço de inspeção, não importa se é federal, estadual ou municipal. Na maioria das vezes a gente usa federal, né? E aí manter a mesma qualidade para a escolha também do carvão e saber usar o fogo. E justamente para aproveitar o fogo que elas utilizam churrasqueiras parrilhas, com a grelha mais perto da brasa. A gente usa esse tipo de churrasqueira que a gente chama de parrilha justamente para concentrar o calor, né? E você não ficar brigando com o fogo. Então a gente tem uma caixa de fogo, puxa a brasa por baixo e deixa a carne e o fogo se entenderem, né? Sempre com o nosso olho, mas a alquimia aí. Churrasqueiras mais profundas e mais tradicionais têm esse problema da altura, mais difícil de controlar. A Carolina deixa algumas dicas para você também fazer um bom churrasco em casa. Anote aí. Compre carnes de lugares confiáveis e de procedência garantida, que sigam as normas sanitárias. Escolha utensílios de qualidade, não precisam ser caros, mas com durabilidade e fácil limpeza. Tenha cuidado no congelamento e descongelamento de carnes. Uma dica especial da Carol é que ao chegar com a carne do mercado, não leve direto ao congelador, e sim resfrie na geladeira e depois sim congele. Na hora de servir, apresente o prato de forma agradável visualmente. Fatiar na tábua e acrescentar complementos como legumes e outro acompanhamento, além de encher os olhos, dá água na boca. E o último ingrediente especial, sirva com alegria, faça do churrasco uma ação inclusiva. Não deixe de lado quem cuida da carne. Não misture tipos de carne sem se preocupar com a preferência de outras pessoas. E lembre-se, servir também é um ato de amor. E não tem quem não entra na fila para provar um pedacinho dessas delícias feitas pelas braseiras. O que você colocou aí no seu prato? Coloquei carneiro, coloquei carne de boi, tá muito gostoso. Uma delícia. Tá aprovado, muito bom. Muito bom, né? O Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece já aí na sua tela. E por lá, claro, você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar dúvidas, sugestões, comentários também. Claro que a gente está super aberto para essa interação com todos vocês sempre, viu? E toda quinta-feira a gente tem um programa inédito aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Até semana que vem, uma excelente noite aí para todos vocês. Tchau!
Música